Boa noite a todos, tá? Meu nome é Danilo Farias, como bem a professora me apresentou, tá? Eu faço parte da SPRED, tá? Eu sou técnico de TI, né? E componho a equipe de TI da SPRED como um todo. Boa parte das dúvidas que vocês tiveram aí, eu fiquei me coçando para responder, mas deixei um pouquinho para a professora responder, mas no finalzinho eu posso tentar dar uma respondida de uma coisa ou outra dessas dúvidas que vocês têm em relação ao e-mail, em relação logicamente, acesso e primeiros contatos com a ferramenta também. Mas, antes de mais nada, eu vou começar conhecer um pouco mais sobre o AVA da UFPE e falar um pouquinho sobre ele, tá? E aí, diante disso, deixa eu só passando aqui os slides lá de cá, pronto. O objetivo dessa primeira apresentação, né, dessa primeira contato que a gente está tendo com o AVA é ter uma ideia sobre o que é exatamente um ambiente virtual de aprendizado, independente do que é da UFPE ou não, tá? E, logicamente, caracterizar quanto da UFPE. Proporcionar um maior, né, entendimento sobre a navegação e as utilizações das principais ferramentas disponíveis no AVA, tá? Eu peço perdão que a apresentação não está sendo em espanhol, porque realmente eu não tenho um domínio da língua, tá, pessoal? Eu gostaria. Depois eu tento fazer algumas aulas com vocês. Mas, diante disso, tá? Um ambiente virtual de aprendizado é exatamente um recurso, né, multimídia, vamos dizer assim, que a gente consegue mediar e disponibilizar recursos, né, didáticos para os alunos, onde há uma combinação de interação mediada por professor, aluno, às vezes aluno, tutor, onde tem uma interação, tá, com uma grande variedade de ferramentas que disponibilizam nossos recursos, né, e principalmente dá uma abertura para a gente ter uma perspectiva de melhor ensino em si, tá? E aí, o acesso em qualquer lugar, haja um dispositivo e internet, dá para a gente entrar, né, nesse ambiente virtual de aprendizado. Então, o ambiente virtual de aprendizado é focado principalmente em estreitar, né, o ensino, né, e principalmente em estreitar essa interação entre o professor e o aluno e os alunos entre alunos, tá? E, logicamente, ter uma mais rápido acesso aos recursos necessários para o aprendizado daquela ação educacional, né, como a gente chama. O AVA que a gente usa, né, que é um ambiente virtual de aprendizado, é todo montado em cima do Moodle, né? O Moodle é uma ferramenta de código aberto, né, onde o mundo inteiro utiliza, não é só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro utiliza. É um recurso que necessariamente, né, boa parte das instituições de ensino usam, principalmente as instituições de cunho público, né, mas necessariamente também de cunho privado, ela também está utilizando bastante o Moodle. O Moodle, ele é mundialmente ofertado porque ele é de software livre, né, ou seja, a gente não paga nenhuma instituição para utilizar ele, e principalmente ele por ser de código aberto, ou seja, a gente pode pegar ele, modificar, né, desenvolver novas ferramentas para ele, e é o que a gente faz no dia a dia da gente lá na SPRED, tá? A gente desenvolve alguns componentes para exatamente fazer um melhor uso, né, dessa ferramenta junto às necessidades dos professores, né, e principalmente dos cursos que ofertamos, né, junto ao AVA. E aí, por exemplo, um exemplo clássico que a gente está fazendo de plugin, né, de desenvolvimento é o que a professora colocou quase agora, né? Vocês serem matriculados lá no SIGA, né, no SIGA-A, vocês vão ser matriculados em uma turma e depois dessa turma vai ser importada, ou seja, ela vai ser, né, toda ela, né, serão importadas junto ao Moodle, toda ela vai ser colocada junto ao Moodle, tá, para que a gente abra a sala com vocês, matriculados como alunos, tá, com todas as informações que vêm lá do SIGA-A. Então, esse plugin, né, que é brilhantemente desenvolvido por um dos nossos desenvolvedores, que é o Thiago, então, necessariamente, esse plugin já nos permite fazer esse tipo de recurso em si. Qualquer coisa, tá, qualquer necessidade que vocês tiverem de dúvida, vocês podem levantar a mão aí, e a gente pode, tá, eu posso tentar sanar aquilo que pode ser uma dúvida pontual, tá? Necessariamente eu não estou acompanhando o chat, então qualquer coisa vocês levantam a mão, eu tento ver alguma coisa caso tenha, né, alguma mensagem no chat, tá? Fora isso, o AVA na UFPE ele se divide em duas instâncias, vamos dizer assim, tá? Em duas versões distintas, tá?
um AVA só para graduação, onde a gente apoia faz um apoio mais próximo, né, aos cursos de graduação à distância. Também tem um apoio aos cursos de graduação presencial, já que tem alguns deles que tem 20% da sua carga horária, né, de disciplinas e de curso, né, ofertada de forma EAD, tá? E algumas salas de apoio para a graduação presencial, que necessariamente não está encaixada nessa parte de 20% de EAD. É só realmente, perdão, de apoio exatamente à graduação presencial. Já o AVA, que é de vocês, né, vamos dizer assim, o AVA, né, voltado à pós-graduação, é o AVA que a gente chama de AVA Spread, que é isso que vocês vão estar acessando. Então, né, esse nome eu vou repetir algumas vezes, né, ava.fpe.br, né, /spread. E esse AVA, que é o AVA da Spread, é voltado principalmente para as pós-graduações, tá? Boa parte, né, 80% ou mais dos cursos que a gente oferta dentro da Spread é para pós-graduação. Além disso, tem alguns cursos de capacitação interna ao UFPE, tá? Cursos de curta duração, que também são voltados a projetos de extensão, e também, né, alguns cursos e apoio, né, a grupos de pesquisa. Tá? É isso que geralmente a gente dispõe ao AVA da Spread. Então, o caminho que vocês vão acessar sempre vai ser esse, né, ava.fpe.br/spread. Tá? Consequentemente, né, vocês vão receber e-mails, né, quanto ao primeiro acesso de vocês. Então, quando vocês estiverem matriculados no AVA, né, da Spread, o próprio AVA da Spread manda um e-mail automatizado, né, para vocês, dizendo qual o seu primeiro login e senha, ou seja, como é que vocês vão fazer esse login e senha, esse primeiro login e senha, e também o link, né, correto do AVA, né, .fpe.br/spread, tá, para vocês fazerem esse primeiro acesso. E falando do primeiro acesso, tá? Quando vocês receberem esse e-mail, né, com os recursos, né, que vocês vão ter para acessar o AVA da Spread, o seu primeiro acesso em si se resume a você utilizar o CPF, né, tanto no campo de identificação do usuário, como também da senha, tá? Usar o CPF só os seus números em si, não precisa colocar o ponto e o tracinho, só os números do CPF, você coloca tanto na identificação do usuário, como também na senha, vai ter o seu primeiro acesso, e logo de cara ele vai pedir, né, para que você mude a senha, né, de primeiro acesso, já que a senha não pode ser o seu CPF, né, em si, e aí você vai ter que criar uma senha segura, onde essa senha segura tem que ter no mínimo, né, 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere que não seja um alfanumérico, ou como a gente chama de um caractere especial. Então, esse caractere especial pode ser uma porcentagem, um cifrão, um hashtag, um arroba, que é o que geralmente, né, a gente recomenda, uma exclamação, e por aí vai, tá? Então, tem outros, né, recursos, né, que a gente, o recurso que eu estou dizendo, caracteres especiais que a gente pode estar, né, utilizando na senha de acesso ao AVA. O AVA em si, né, ele tem exatamente essa carinha, como vocês estão vendo aí. Logo de cara, quando o estudante ele acessa, né, o AVA, ele tem exatamente essa tela inicial que a gente chama de home, tá? Que é exatamente a tela que você está vendo aqui, ó, deixa só o meu mouse mudar aqui para o indicador, que aí ele tem aqui, ó, nessa casinha que está aqui em cima. Essa casinha que está aqui em cima indica exatamente o home que você está vendo aqui, tá? Essa telinha de home que você está vendo aqui. Então, necessariamente, aqui, ó, vendo? E aí, necessariamente, tá? Na sua tela de home, você consegue acessar os cursos ao qual você está matriculado. Você já deve estar, quando vocês já acessarem, já devem estar matriculado na sala de apoio da secretaria, né? E a sala de apoio ao curso de vocês, tá? De especialização. E aí, diante disso, né? Diante do curso como um todo, ao acessar, tá? Vocês vão ter exatamente uma aparência como essa. Qualquer coisa já no final da apresentação eu apresento a vocês, por exemplo, a sala da secretaria do período passado, né, da turma anterior, para vocês terem noção mais ou menos como é que fica essa carinha. Então, de cara eu vou explicar algumas coisas. Primeiro, o menu superior. O menu superior, tá, tem logicamente a logo, né, da UFPE, e logo da EAD Spread, não vai ter aqui o UFPE, tá? Vai ter exatamente o símbolozinho do mundo, né, aqui de notificação, de
também de chat, e aqui em cima tem essa tarja azul aqui, vai ter exatamente sua imagem, né, e seu nome, né, dizendo que você está logado, né, no sistema. O menu lateral, né, que é esse pretinho, é o que é o mais importante em termos de navegação. Você consegue, a esse curso, nesses 3 primeiros, né, botãozinhos aqui, interagir com os recursos do curso. Esse primeiro é para você vir para exatamente essa página, que é a página inicial do curso. O segundo é para você ver quem são os participantes desse curso. E o terceiro é para você ver exatamente o livro de notas, caso você tenha, né, notas naquele recurso, né, que você está acessando. Você pode ver as notas quanto a esse botãozinho aqui. Os demais aqui abaixo, né, são exatamente botões para você voltar para o home, ver o calendário e a agenda dos compromissos que você tem, e os demais aqui de FAQ, de recursos a mais que você pode acessar, de pesquisa de cursos, né, você pode fazer, que é exatamente esse símbolo da capela aqui, tá? Além disso, tá, dentro do ambiente em si, tá, sempre vai ter esse jeitão, né, essa carinha, né? Logicamente a gente está aqui com um exemplo só de licenciatura em letras em português, mas de cara ele vai ter essa, como a gente chama de menu de navegação, tá? Esse menu de navegação aqui, ele nos permite saber exatamente onde a gente está na página inicial, nas minhas salas virtuais, exatamente na sala de introdução à temática. Então, necessariamente aqui é um menuzinho onde você pode voltar, se você quiser voltar para aquela ambiente onde mostra quais suas salas virtuais, você clica aqui e ele volta, né? Então, necessariamente, né, praticamente toda disciplina tem seja bem-vindos, né, onde vai ter um pouco da exposição sobre o que é aquela disciplina, né, o símbolozinho e o rostinho do professor, né, tem o quadro de avisos, que é exatamente esse botãozinho onde você clicar, tem notas, né, como fosse um feed, né, parecido com aquilo que a gente tem como, por exemplo, o Instagram, né, o feed de notícias, ou seja, ao longo do tempo a gente vai tendo avisos aqui, e tem a sala de estudo, onde tem alguns recursos pontuais de sala de aula, tá? De sala de aula de ensino EAD em si, tá? De recursos exatamente de EAD. Além disso, tem exatamente esses blocos, né? Como a gente está dizendo aqui, ó, blocos em si, onde esses blocos em si, né? Que são os tópicos dessa sala, você tem exatamente a parte de apresentação da disciplina, que tem uma única página. Você tem a primeira unidade, que ele já diz aqui, é o recurso que tem, né? Que é um único fórum, e tem as avaliações, que é uma única página. Geralmente páginas são exatamente avisos, uma descrição pontual que o professor colocou, tá? Os recursos que a gente tem no Moodle são caracterizados internamente como recursos e atividades. Então, as ferramentas em si elas são divididas exatamente isso, né, em recursos e atividades. Então, recursos são ferramentas estáticas que não requerem exatamente a interação com o aluno, são utilizadas principalmente para a gente dispor um conteúdo, para a gente colocar uma leitura, para a gente fazer uma informação sobre qual é o curso. É exatamente isso que vocês estão vendo aqui em cima, Seja Bem-vindos, isso aqui é um recurso, tá? Já atividades são ferramentas dinâmicas que podem ser utilizadas por meio de avaliação, por meio, né, ou como meio avaliativo, tá? Durante o curso, e pode exigir a interação e feedback dos alunos a partir de uma interação e atribuição de nota, tá? Quanto recursos mais comuns, tá? Que é aquilo que é mais estático, que não precisa ter uma interação pontual do aluno, a gente tem exatamente o arquivo. O arquivo, ele permite fornecer um recurso ao professor, né, principalmente ao curso e aos alunos, onde a gente pode dispor de um arquivo quanto um PDF, um .doc, um .ppt, né, .html, onde, assim como também um áudio, um vídeo, um podcast, que a gente pode estar dispondo um conteúdo para o aluno, tá? E o aluno precisa ter um software adequado para exatamente no seu computador para abrir aquele arquivo. Ele pode baixar aquele arquivo ou ele pode acessar diretamente do AVA. E o AVA, ele permite visualização de alguns desses, tá? Como, por exemplo, o PDF ele permite, o HTML ele permite, a reprodução de vídeo ele também permite. Porém, alguns recursos a mais, que pode ser em arquivo, vai ser a necessidade do aluno baixar e executar na sua própria máquina, tá? Mas não se preocupe, boa parte desses que estão aí já são visualizados no próprio Moodle, tá? Ou seja, você não precisa ter uma ferramenta de Office para acessar alguns deles, tá? Alguns arquivos podem ser utilizados também, tá? Como, por exemplo,
para compartilhar a apresentação, ou para incluir um website, né, de recursos do curso em si, para também fornecer arquivos de modelo para que os estudantes possam enviar algum material, por exemplo. A professora pode pedir algum tipo de resumo e dizer assim, o resumo de tal livro você pode fazer de acordo com esse modelo, e aí algum arquivo que você necessariamente vai ter que baixar e usar dentro do seu computador em si, tá? Alguns mais recursos que a gente tem é exatamente o livro. O livro é um recurso com diversas páginas em formato de livro mesmo, onde tem capítulos e subcapítulos que pode estar, né, compondo também os recursos disponíveis para, tá? Ok? E podem conter arquivos de mídia, bem como também textos, tá? Mídias esses como áudios, imagens e por aí vai. Os livros podem ser utilizados para exibir materiais de leitura, tá? Assim como também módulos de estudos individuais, tá? Como manuais, portfólio e por aí vai. Danilo? Quer falar? Tudo bem? Raíssa levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Pode perguntar. Oi, boa noite. Professor, eu queria perguntar se, no caso, esses livros, eles têm um PDF ou um e-book na plataforma. Caso, então, se fosse uma biblioteca virtual. Deixa eu ver se eu entendi, tá? O livro em si é um recurso que todo o material já está exposto junto ao próprio AVA, ou seja, você não precisa baixar para explorar ele, tá? Ele é um conjunto de páginas e capítulos e subcapítulos que foi preparado pelo próprio professor à disposição de vocês, tá? Mas vocês podem, caso o professor libere, né, baixar exatamente esse livro para uso como um PDF. E aí você pode baixar e usar, né, no seu acervo pessoal como realmente um PDF que está sendo baixado, tá? Geralmente, os professores eles dispõem, né, para os alunos, é o que a gente vê, né, em boa parte do dia a dia da gente, né, como disposição de cursos no EAD, é que os professores geralmente dispõem arquivos como já em um formato PDF, em doc, tá? Para que o aluno tenha acesso àquele recurso e ele consiga baixar também aquele recurso e utilizar junto ao seu dispositivo, tá? Ao seu computador, ao seu tablet ou aquilo que você está utilizando para estudo, tá? O livro em si é um recurso que vai ficar estático ao AVA, porém, ele tem a possibilidade de ser, né, colocado um link para você baixar aquilo como um PDF, mas isso aí também, né, é uma opção do professor, tá? Já o fórum, tá? É um outro recurso, tá? Mas, na verdade, o fórum é uma atividade, né? Ele já deixa de ser um recurso. Eu falei recurso, mas peço perdão. Ele já é uma atividade, ou seja, ele necessita da interação do aluno, né? Então, o fórum, ele permite que os participantes tenham uma discussão de forma assíncrona. O que seria assíncrono, né? Como um e-mail, né? A gente manda um e-mail para a Carol, né? Para a mudança de e-mail, né? De vocês, e quando a Carol tiver, né, no horário do expediente dela, né, lá na spread, ela vai lá, atende o seu chamado e posteriormente ela lhe responde. Isso é ser assíncrono. É como um fórum, você manda uma mensagem e depois de um certo tempo alguém pode lhe responder, tá? Diferentemente do recurso que a gente está fazendo agora, que é uma aula ao vivo, ou seja, é uma aula síncrona, tá? Ou seja, até na imagem que tinha aqui anteriormente, essa é a parte de sala de estudos, né? Tem alguns recursos que a gente pode colocar de ambiente síncrono. A gente pode ter algo parecido com esse, com um item, lá dentro do próprio AVA, né, que é o recurso da própria RNP de sala de aula, né, que a gente tem dentro da própria ambiente do AVA. Ou seja, a gente pode até utilizar isso para momentos como esse, tá? O fórum pode ser utilizado, né, para discussão de conteúdo, né? Ele é bem utilizado, acho que é uma das principais atividades que os professores usam, né, no formato EAD, principalmente para discutir conteúdos, discutir materiais, tá? Para continuar online em uma discussão, né, iniciada em sala de aula, ou seja, tem uma discussão em sala de aula, não deu tempo da gente, né, explorar tudo isso, a gente pode utilizar o fórum. Tem muitas vezes o uso do fórum para exatamente, né, fazer avisos, né, em si com a turma e necessariamente também como central de ajuda, né, entre os tutores e os monitores e estudantes, tá? O fórum, ele precisa e necessita de uma interação maior do aluno, então
Você precisa interagir via fórum. O fórum, ele estimula exatamente bastante a participação e colaboração, tá, dos participantes, né, com a lista de discussão, né, diferentemente, né, daquilo que a gente pode ter com outras atividades dentro do AVA em si, tá? O fórum, ele é um pouco mais inclusivo, ele faz com que a gente tenha um pouco mais de engajamento, assim como também o chat, tá? Então ele traz um pouco mais de engajamento do aluno, ele consegue ver o pensamento do outro coleguinha, né? Ele consegue ver exatamente a mensagem, ver, interagir com a mensagem do outro colega, como curtir, comentar, tá, aquela resposta que aquele colega deu para aquele fórum de discussão. É necessário saber como se expressar, né, para que o outro entenda perfeitamente o que você está utilizando, dizendo, né, ou argumentando junto ao fórum. Isso é um cuidado que a gente tem de passar, porque o fórum é um ambiente compartilhado. Então vocês têm que ter cuidado com aquilo que vocês vão colocar no fórum, para não ter uma discussão um pouco mais calorosa, para não ter uma discussão um pouco mais, vamos dizer assim, delicada. Aquele é um ambiente de estudo, aquele é um ambiente de respeito. Então usem um fórum de forma sadia, e principalmente para vocês cuidarem de enriquecer, né, o conteúdo a ser discutido naquele fórum, tá? Além disso, a gente tem também a atividade, tá, tarefa. A atividade tarefa também ela é bem comum, né, no dia a dia, tá, dos cursos do AVA, que é uma atividade onde você vai enviar algum recurso. Por exemplo, a professora pediu para vocês lerem um livro tal, façam um resumo e envie esse resumo para ser avaliado. Então, ele permite a comunicação de tarefa, recomendando um trabalho e fornecendo notas e comentários. O estudante pode exatamente apresentar qualquer conteúdo digital, individual ou em grupo, tá? A tarefa pode ser utilizada para receber relatórios, para divulgar nota de atividades reais, ou seja, a professora pode fazer uma tarefa e ao longo do curso com vocês, ela fez uma dinâmica com vocês, por exemplo. Ela fez uma dinâmica em sala de aula para explorar a didática de vocês ou a pronúncia de vocês em espanhol para algum tipo de recurso linguístico que ela esteja fazendo com vocês. Então, isso poderia ser uma nota já de cara a ser exposta para vocês, mas ela pode fazer uma tarefa e expor exatamente o feedback, né, quanto a essa atividade, né, presencial, online, num recurso como tarefa, tá? Isso também utilizado. Ou fazer um recurso de tarefa para atividades offline com também de tarefa de acompanhamento de algum tipo de projeto que vocês estejam desenvolvendo, tá? Atribuir prazo, né? A tarefa tem um prazo a ser entregue. Os professores podem permitir o envio posterior do prazo ou não. Eles podem fechar realmente a atividade que eu estou dizendo, a tarefa, né, em si, e ela não aceitar mais envios, tá? Ou seja, ela pode fechar por um determinado período, né? Ou ela pode ficar meio que aberta, né, para envios, mas você envia com atraso, tá? Fornece também um comentário com feedback, como eu já coloquei anteriormente, por texto, por áudio e por aí vai. Além disso, tem uma outra atividade, né, que é bem comum, que é questionário. E questionário, acho que todo mundo já deve entender o que é um questionário. É um recurso de uma análise, né, de avaliação, né, como a gente chama de avaliação fechada, onde ele permite a configuração de questões de vários tipos, de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, né, de lista de Likert, né, de respostas curtas, correspondência e por aí vai, tá? Além disso, pode ter múltiplas, né, tentativas, como questões embaraçadas, eu ia dizer, mas é bem o que vocês, né, falam em espanhol, né? Ou seja, misturadas, né, aleatoriamente por um banco de questões, ou seja, a professora pode fazer um banco de questões de 30 questões e, no caso de vocês terem exatamente uma prova só de 10 questões, e automaticamente o próprio ambiente, né, o AVA, o Moodle em si, ele selecionar 10 daquelas 30 questões para exatamente ser a avaliação de vocês, tá? Então, isso é possível, tá? Para vocês também não se assustarem. Minha prova foi diferente da de Silvano, foi diferente da de Raíssa, foi diferente da de Keila. Então, necessariamente pode ter exatamente esse tipo de recurso. É um questionário, são 10 questões, só que o banco de questões é mais do que 10 questões, tá? E aí, o questionário é muito utilizado porque ele traz um feedback automatizado. O professor pode configurar para que as questões, ao ser marcada, ele dizer qual era a resposta certa e o que é que você errou, né?
e também eles dê uma nota no final, né? O questionário é muito utilizado como provas, como, né, pequenos testes de tarefas e de leitura, tá? E também é muito utilizado como revisão, né, para o uso de questões como provas anteriores, né? Então, às vezes é utilizado para revisar mesmo, né, em si. Esse é um exemplo clássico aí de questionário, né? Você tem exatamente a questão, né, e quais as alternativas dela, né? Pode ter até a sexta alternativa, né? A, B, C, D, I, U, E, né? Isso é uma opção do professor. E aqui ao lado ele diz exatamente se você está na questão 1, tá? E se ela é obrigatória ou não, né? Se você já respondeu e quanto é que ela vale, tá? Você pode pular uma questão, se o professor permitir que você faça esse recurso de você pular a questão, tá? E quando você tem um questionário com várias questões, né? Por exemplo, 10, 15, tá? Ele tem também nesse mesmo quadrinho aqui ao lado, né? Esse mesmo quadrinho que você tem aqui de cinza, ele tem uma visão de dizer você quer essa questão 1 de 10, 2 de 15, entendeu? E por aí vai. Além disso, né, tem a lista de participantes. A lista de participantes, agora saindo desse meio de recurso e de atividade, tem a lista de participantes, que são exatamente os participantes daquela disciplina. Eu mostrei para vocês como é que você acessa essa lista de participantes aqui, né? Quando você clica, você está exatamente na sala de aula, né? E você clica exatamente nesse recurso que você tem aqui, tá? Que é exatamente os dois rostinhos que você está vendo aqui em cima. Você exatamente entra nessa parte, né? Vamos dizer assim, nessa área, né, do AVA que tem exatamente a lista de participantes daquele curso. Ela geralmente é ordenada pelo nome, mas pode ser ordenada por papel, por grupo. A gente pode fazer algum filtro de papel, de grupo, e vocês têm acesso a esse tipo de recurso. Tá? Vocês podem saber quem também os colegas que estão naquela disciplina, né, naquela sala virtual, e saber quem é o professor, quem é o tutor e por aí vai. Tá? É exatamente nessa parte aí, exatamente quando você está dentro do ambiente, você pode clicar exatamente aqui, ó, em participante, que você consegue ver. Além disso, tem a parte de perfil. Tá? O perfil é necessário, tá? Que você atualize o seu perfil. Então, vocês vão fazer o seu primeiro acesso. E ao fazer o primeiro acesso, o ideal é que logo de cara você edite o seu perfil. É o que a gente logo de cara recomenda. Tá? O preenchimento do perfil com a postagem de uma foto nos faz sentir um pouco mais próximo e deixa um pouco mais humanizado, né, o ambiente ao qual que é o AVA. Então, esse ambiente que é o AVA, ele fica um pouco mais humanizado quando a gente coloca o nosso rosto, né, coloca a nossa fotozinha, né, não fica só exatamente um avatar lá representando a gente. Então, o ideal é que toda vez que você, né, entre logo de cara no ambiente, né, você consiga, né, clicar aqui em cima, onde tem a foto exatamente do colega Gabriel, né, onde você tem a sua foto, você clicar na sua própria foto e editar o perfil. Essa parte aqui, onde tem sua foto, logo de cara, né, quando você logo tem um primeiro acesso, vai ficar um avatar, né, um bonequinho, né, parecido com esses dois bonequinhos que vocês estão vendo aqui no cantinho, tá? Só que vai ser um único bonequinho aqui, você pode clicar nele, vai ter logicamente o seu nome, tá? É exatamente esse bonequinho que está aqui, ó, tá? Vai ter o seu nome, e aqui embaixo, né, no segundo ponto aqui, em vez de você estar na sua página principal, você pode estar, né, indo para o seu perfil. Indo para o seu perfil, você consegue editar esse seu perfil, tá? E aí você pode editar esse perfil e colocar sua foto e por aí vai, tá? No final da aula, no final da apresentação, eu mostro exatamente onde é que você pode estar editando esse perfil. Não está aqui no slide, eu peço perdão. Além disso, né, tem exatamente a parte de notificação. Você pode ver quais notificações que chegaram para você. Notificações são alertas, né, sobre postagens no fórum, novas atividades pendentes, ou seja, pode ter alguma atividade que está próximo do seu vencimento, né, e ela pode mandar uma notificação para você. Então, geralmente essas notificações, quando você clica, ela vai direto para o recurso, por exemplo, chegou uma nova mensagem para o fórum. Você pode estar na sua página inicial, quando você clica nessa notificação, ele direciona, né, o Moodle lhe direciona diretamente para o fórum, naquela mensagem que foi, né, enviada nova para aquele fórum, tá? Além disso, o Moodle você pode acessar não só pelo computador, né, pelo browser, pelo navegador do seu computador, né, como a gente está tendo agora esse momento de exploração, né, vocês estão utilizando provavelmente aí do outro lado um navegador, e alguns de vocês devem estar,
no computador. Outros, né, devem estar no celular, né? E hoje a gente entende que o celular é algo muito importante, né, no dia a dia do ensino e da aprendizado em si, né? Do ensino e do aprendizado. Então, necessariamente, para você acessar o nosso Moodle via o seu aplicativo, o seu dispositivo móvel em si, você pode acessar, logicamente, pelo browser, né, do seu dispositivo móvel, mas o que a gente recomenda é que vocês instalem o aplicativo do Moodle, tá? Não precisa fazer isso agora, porque vocês ainda não têm ainda um login e senha, né, para acessar o nosso Moodle, mas diante do e-mail que vocês vão receber, vocês vão estar, né, já podendo instalar no seu dispositivo móvel, né, a aplicação do Moodle, e ao acessar o app, né, do Moodle, a primeira coisa que ele pergunta é qual é o endereço do site. E aí você coloca aqui exatamente o ava, né, .fpe.br/spread. Lembre-se de colocar também o https, né, //, né, que é esse cominhozinho no começo, e onde tem campos, .exemplo.edu, você coloca exatamente, depois do // você coloca o ava.fpe.br/spread, tá? E aí você já consegue acessar exatamente um ambiente dessa forma, como está aqui na imagem à sua esquerda, tá? E aí você coloca o seu login e senha, tá? O seu login e senha em si, não, é ava.fpe.br/spread, exatamente assim, /fpe.br/spread, tá? Deixa eu só colocar aqui direitinho, tá? Para vocês. Deixa eu só colocar com também o HTTPS, tá? Para ficar bem certinho. Pronto, é exatamente isso aqui, tá? Então, é exatamente esse link que você vai colocar, como ele está escrito aqui em cima, ó, tá vendo? Onde tem identificação do usuário, nessa parte aqui em cima, ó, você tem exatamente o ava, né, ufpe.br/spread, não é graduação, tá? E aí, você vai colocar o seu CPF, né, sem pontos, nem sem traço, e a sua senha que você cadastrou no seu primeiro acesso. Entra, e aí essa é a primeira carinha, vamos dizer assim, do Ava logado, né? E aí você tem todos os recursos que você tinha anteriormente, né, como também notas, blog de site e tal, e vocês também conseguem acessar a sala de aula e ver os recursos que tem lá. Logicamente, numa interface gráfica mais adequada para o dispositivo móvel, tá? É bom relatar, é bom salientar, né, nesse momento de agora, que todo passo a passo que vocês fazem dentro do ambiente virtual é monitorado. A gente algo que é salutar para a gente monitorar a navegação e o mapeamento e também ajudar vocês numa dificuldade ou outra, e também para que o professor, né, consiga exatamente avaliar vocês quanto o engajamento de vocês, né, nos recursos do curso que está sendo ofertado. Então, necessariamente a gente consegue mapear, ver e fazer relatórios de como foi o passo a passo de vocês dentro do ambiente, ou seja, a cada clique, a cada recurso que você acessou, né, quando você acessou, qual foi a última data que você acessou. Então, dá para a gente ver isso tudo, tá? Então, tentem usar a ferramenta de forma salutar. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês podem entrar no FAQ da própria Spread em si, né, que é acessando o site da UFPE/EAD/ajuda/FAQ. Lá tem uma riqueza, né, de perguntas já respondidas, tem alguns tutoriais também, alguns FAQs desses tem alguns videozinhos pontuais, com alguns GIFs que mostram para vocês como é que vocês podem modificar a senha, acessar exatamente o SIGA. Então, aquelas dúvidas que vocês tinham por exemplo, apresentou um erro em relação, daqui a pouco eu te respondo, tá, Angélica? Então, aquelas dúvidas que vocês tinham em relação ao SIGA, a ter um e-mail institucional, tem algumas perguntas dessa lá no FAQ, e era isso que eu ia recomendar para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma necessidade, né, primeiro procura o FAQ, vê se já tem um material lá
à disposição de vocês, tá? Que dá para vocês terem acesso. Certo, foi acessar o app. Então, o acesso ao app, logicamente, né, vocês precisam estar com o login e senha ok, tá? Né, já liberados para que vocês acessem o site da Spread, né? Pode ser que você tenha acesso ao AVA da graduação, né, e não no AVA da Spread. Então, pelo AVA da Spread, vocês vão receber esse acesso, né, depois que a matrícula for confirmada, né, que já está confirmada, mas é só os protocolos iniciais, né, que a gente tem, né, para documentar tudo direitinho, como a professora colocou, e aí sim a turma vai ser importada junto ao AVA Spread, e aí com isso automaticamente vocês vão receber um e-mail dizendo que vocês já podem acessar e mudar a senha de vocês, e aí sim vocês têm acesso ao AVA da Spread, que é o AVA, né, voltado à pós-graduação, beleza? Então pode ser que tenha dado erro porque você ainda não tem acesso ao AVA da Spread, e só ao AVA da graduação, tá bom? Além disso, né, a gente tem nossas redes sociais, né, podem nos seguir, né, porque às vezes a gente está divulgando exatamente materiais como de ajuda, né, materiais de notícias, assim, também como também algumas oportunidades, né, também de ser tutor nosso, e também, né, algumas notícias, né, do nosso dia a dia, né, do nosso dia a dia quanto à Spread, tá? Então, tem nosso canal do próprio YouTube, que provavelmente essa aula, esse recurso que a gente essa discussão que a gente está tendo agora aqui, tá? Ela também deve estar no YouTube, né, no futuro mais próximo, tá? Assim que tiver sido editada, assim que a gente tiver à disposição da professora, né, quanto a esse vídeo, a gente vai estar editando e dispondo lá no YouTube para uma nova, né, visita de vocês a esse conteúdo que está sendo explanado de agora, tá? Além disso, tem também nossa página do Facebook, e assim como o Instagram, que é o @UFPE, né, EAD, e assim também tem nosso site institucional que vocês podem acessar e nos visitar, tá? Basicamente é isso, tá, que eu queria mostrar para vocês. Tinha só uma última coisinha antes de abrir para perguntas, que é exatamente essa parte que está aqui, rapidinho, tá? Vou apresentar rapidinho um outro recursozinho que tinha aqui, pronto. Vou compartilhar agora com vocês, tá? Que é exatamente a parte do perfil, tá? Onde vocês podem, ao clicar exatamente no perfil, né, que é exatamente esse botãozinho que está aqui, você está, ó, no AVA da Spread, tá vendo que tem um símbolozinho da Spread aqui no cantinho? Então isso indica claramente que você está no AVA da Spread, tá? E aqui você pode modificar seu perfil. Nesse botãozinho aqui você consegue modificar o seu perfil. E ao clicar em modificar o perfil, você consegue modificar a foto, enviando uma foto para cá, ó, tá vendo? Você pode clicar aqui na imagem que tinha anteriormente, tá? E incluir a imagem nova embaixo, né? Ele diz qual formatos aqui direitinho e dá para você incluir, tá? Basicamente é isso.